programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, nessa edição, como reagem os profissionais da educação diante da volta às aulas presenciais em municípios que estão na onda vermelha do programa Minas Consciente do governo do estado? A UTI dos dois hospitais estão com ocupação de 95%. E as pessoas falando em retorno presencial agora. Que a gente precisa começar a dizer que vamos bater na porta da casa de superintendentes regionais de ensino que utilizam de áudios para sediar, para ameaçar e para dizer que as pessoas precisam estar na escola mesmo onde existem decretos. É esse genocídio, quando as pessoas morrem de uma doença que já tem vacina e que a vacina tinha que ter chegado antes a cada um e a cada uma. Vacina no braço para toda a população. Minas também levanta sua voz a favor da vida. Um momento histórico. Um ato interreligioso foi realizado em Belo Horizonte, na Praça da Estação, no último dia 10 de julho, com a presença de diversas representações religiosas, movimentos sociais e sindicais, parlamentares, a CUT Minas, Maurício Tizumba e o Tambor Mineiro também presentes, Linhas do Horizonte, Linhas do Rio e várias outras entidades. Este evento trouxe como tema central a luta pela vida em primeiro lugar e fora Bolsonaro. Eu quero, primeiro, ser solidária a todos que estão aqui, que em luto perdemos parentes, amigos dos nossos amigos. É esse genocídio, quando as pessoas morrem de uma doença que já tem vacina e que a vacina tinha que ter chegado antes a cada um e a cada uma. Minas Gerais também a vacina demorou. É importante nós lembrarmos que em Minas Gerais há o representante do genocida, que hoje está no governo do estado, que faz as políticas nacionais que fizeram com que a vacina demorasse a chegar. Fazem as políticas nacionais que os nossos profissionais de saúde não são valorizados. E fazem com que os nossos profissionais de saúde estejam morrendo de uma doença que já tem vacina. Então, se é um fora Bolsonaro, é um fora Zema também. O simbolismo desse ato, acho que emociona todos nós, porque nos faz humanos. Porque o que nós estamos enfrentando é a barbárie, a normalização das mortes, o e daí, o que eu tenho com isso, nós temos tudo a ver com isso. Cada morte é responsabilidade enquanto país, e cada morte é responsabilidade desse genocida. Eles não acham que nós somos capazes de falar, de representar, de pensar, de elaborar. Então fica aqui o nosso recado. Nós estamos nas centrais, estamos no parlamento, estamos nas lutas, estamos em todos os lugares. E de lá nós não sairemos. A nossa tarefa, deputada Andréia de Jesus, a quem muito me representa em todas as suas lutas, é que no próximo parlamento nós tenhamos mais mulheres oriundas do povo, da classe trabalhadora, porque são essas mulheres que fazem a diferença no dia a dia da luta na política, porque o parlamento também é um lugar de luta. Sem o respeito às mulheres e sem acabarmos com a misoginia e a violência, não há sociedade que avance. Vidas pretas importam! Vidas pretas importam! Que a verdadeira democracia só vai passar, só vai chegar quando realmente a gente tiver um momento de igualdade racial dentro desse país. Porque sem isso, o resto é balela. Mais do que nunca, a gente tem que acreditar na nossa própria força. E que cada um desses que morreram, desses 500 mil, mais de 500 mil que já passaram, já fizeram a sua passagem, a gente tem que acreditar que deles nós temos que buscar a nossa força. A gente já sabia que tinha corrupção na cloroquina, mas a gente ainda não tinha descoberto o tamanho da corrupção no atraso das vacinas. Hoje, é claro. E eu digo quarta de coragem também, além da solidariedade, porque vem num momento importante, onde generais, imagine, generais das Forças Armadas brasileiras, querem amedrontar o povo brasileiro com ameaças golpistas num momento como esse.
E não tem nada de digno e nada de político naquilo. O que tem, na verdade, nesse ato deles é a proteção da corrupção que está chegando no próprio generalato que está no interior do Palácio do Planalto. Mesmo com todo o problema da pandemia, mas entendendo que esse governo Bolsonaro ele é mais letal que qualquer vírus que já apareceu no mundo. Então, com toda a segurança sanitária, com uso de máscara, na medida do possível distanciamento, álcool em gel, a gente está na rua protestando contra esse governo. E de tudo já foi dito aqui, pelos deputados, quem me antecedeu na fala, tudo de ruim que esse governo tem, que provocou durante essa pandemia, estudos feitos, Rogério, por infectologistas, colocam que nós poderíamos ter diminuído em 400 mil mortes no Brasil, se tivesse feito o que era para ser feito desde o ano passado, com a compra das vacinas, com o lockdown em algumas cidades que era necessário fazer, com a questão das máscaras, do distanciamento social, que o governo, que o Bolsonaro, na sua pessoa, o tempo todo foi negacionista, apostando em medicamentos sem nenhuma comprovação e negando o que a ciência estava colocando e o que estava funcionando em outros países do mundo. Tomara Deus, tomara, que tiver esse mundo muda para melhor, para todo mundo, em todo lugar, não só para alguns. Eu tomara Deus, tomara, que tiver esse mundo muda para melhor, para todo mundo. Os impactos do retorno das aulas presenciais na rede estadual. Voltamos à Assembleia Legislativa de Minas Gerais para acompanhar alguns momentos da audiência pública na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A deputada estadual, Beatriz Cerqueira, presidenta da comissão, falou sobre os impactos do retorno presencial às aulas neste momento de pandemia. Nós sabemos que os números de mortes em Minas Gerais, eles continuam elevados. A última média que nós fizemos, a cada hora morriam 8 mineiros e mineiras por Covid-19. Então, esses são os nossos últimos números. Já foi divulgada uma pesquisa com dados lamentáveis, que é o aumento de mortes de profissionais da educação, o aumento de desligamento por morte de profissionais da educação. Para 2021, aumentou mais de 120%. Então, nós estamos lidando com uma situação complexa, porque nós estamos lidando com uma pandemia, onde nós não tivemos nenhum governo do Estado e nenhum governo federal que tivesse uma política de massificação da vacina. E a nossa avaliação é de que anúncios de retornos presenciais cumprem muito mais uma pauta ideológica de alinhamento ao negacionismo do que uma pauta real, resultado aí de indicadores científicos que demonstrariam que já poderíamos retomar atividades que geram grande circulação e aglomeração. Nós temos enfrentado também uma dificuldade que as escolas não possuem a infraestrutura necessária para isolar os alunos assintomáticos. Então, você não tem essa estrutura capaz de isolar os alunos sintomáticos e decretou-se, inclusive, pela própria fala da secretária municipal de educação, que esse isolamento acontecesse dentro da sala do diretor. Isso foi colocado para a gente em uma reunião discutindo os resultados desse protocolo. E outra coisa que tem acontecido é relativizar protocolos de acordo com a estrutura apresentada, percebe? E nesse caso, nós temos um protocolo municipal que nos diz claramente o profissional ou cidadão que teve contato direto com outra pessoa comprovadamente testada pelo PCR com Covid-19, ela deve ser afastada por 14 dias. E aí você tem uma norma técnica encaminhada pelo próprio município dizendo que os afastamentos só aconteceriam caso houvesse apresentação de sintomas. E dentro de uma área de contato comunitário, e tendo toda a complexidade oferecida pela escola, principalmente a escola de ensino fundamental 1, em que nós estamos trabalhando com alunos de 0 a 3 anos, que é inviável, não é recomendável o uso de máscara,
Isso é comprometer não só a qualidade do ensino, os protocolos que estão sendo apresentados e a vida dos cidadãos. Varginha é uma cidade privilegiada enquanto orçamento público, enquanto infraestrutura, né? Nós aqui não temos, na cidade de Varginha, escolas sem saneamento básico. Então, eu, como mãe de alunos da rede municipal, participei representando mães e professores do Estado da construção dos protocolos para retorno presencial ainda o ano passado. E fomos 2 meses de discussões. E aí, o que acontece? O protocolo foi rígido, nós tivemos todos os órgãos envolvidos, as 2 secretarias, a municipal e a estadual, e a vigilância sanitária local, que é a maior autoridade sanitária, né, do município. E eu, como uma profissional do Estado, ficava assim, vocês vão lá na minha escola, né? Vocês vão fazer a inspeção local. Vamos, não vamos deixar funcionar, se não tiver tudo bem e tal. Só que o próprio secretário de saúde e a própria secretária municipal falava assim, mas a gente vai apontar. Então, deputados estaduais, o que eu quero falar enquanto cidadã é que existe um conflito enorme das legislações e da execução, porque aí ninguém quer ser pai e mãe de um filho feio, né? Então, precisa comprar as coisas com qualidade. Aí o prefeito fala assim, eu compro para minha rede, mas o Estado é com o governador. E aí o governador não compra. Quando o prefeito enfrenta a situação, lá naquele anúncio horroroso da secretária estadual, que deu um pânico nos alunos, porque ela foi para a televisão falar que ia voltar à aula, e aí o prefeito aqui falou, não é o momento, eu não tenho UTI, está tudo cheio. Aí nós nos agarramos a isso, nós do Estado, e tínhamos também uma liminar que nos protegia. O que acontece? Como o Guilherme falou, aqui a influência, o prefeito, as pessoas batem na porta. Então, a rede privada aqui em Varginha é uma regional, né? Então, a rede privada é forte. Pressionou demais o prefeito e ele cedeu. Cedeu antes ainda do que o Estado conseguisse derrubar a nossa liminar. E houve o retorno municipal. Eu, como mãe, tinha segurança de que não era o momento, era o pior momento, né? Aqui em Varginha nós temos o hospital de campanha. Hoje, 100% ocupado. Não tem vaga de UTI para ninguém da região no hospital de campanha. E aí aqui também é sede regional desse atendimento. A UTI dos 2 hospitais estão com ocupação de 95%. E as pessoas falando em retorno presencial agora. Sabemos da precariedade das estruturas das escolas, né? Eu fui na escola da minha filha pegar o kit merenda, né? E vi lá uma situação assim, o bebedouro com a fita aquela fita para isolar, né? E é o máximo. E o pedal com álcool e um X falando para não sentar, que é proibido sentar. Nós estamos falando de meninos de 7 anos que estão há 1 ano e meio sem escola, e eu até anotei a fala da Silvana Prado, que é importantíssima. A forma como está sendo passado esse retorno para a população, como se fosse uma coisa normal, natural, que a vida voltasse a ser como era antes. E não é essa a nossa realidade. Né? Eles não podem ter o contato físico, o abraço, né? A merenda compartilhada, o brinquedo compartilhado. Isso são coisas que é inviável e não devem acontecer. E outra coisa, estão colocando como se fosse voltar todos os dias. Eu não sei o que se pensa no nível do Estado, mas eu sei que no município são apenas 2 dias por semana, é um número mínimo de 8 crianças, e não é o tempo integral, não existe mais a escola integral. São 3, 4 horas de aula. Então, assim, isso tem que ser passado para pais. Nós tivemos um pai semana passada no Conselho Tutelar, por exemplo, muito bravo, porque o nome do filho dele não estava na lista. E aí ele foi passar para ele a informação de que não seria todos os dias,
de que seriam 2 vezes na semana só. Aí ele foi entender e aceitou, porque já que era 2 semanas, não ia resolver o problema dele, né? Então, assim, a situação toda é muito complexa. Essas imagens, elas representam aqui a maior parte das escolas do Vale do Jequitinhonha, acredito. Aqui é um banheiro que foi interditado, tá? Com essa situação, a gente tem a escola que atende 450 alunos, tá? E tem 37 servidores, eles vão usar um único banheiro que vai ficar disponível na escola. Nessa partezinha, não sei se vocês estão conseguindo ver, Bia, tem uns buraquinhos aí nesse piso, tá? Ele fica do lado de uma sala de aula. Segundo a gestora, quando chove, o esgoto, ele todo sai por esses buracos que estão nesse piso, tá? É uma situação muito preocupante, tá? E geralmente, dependendo da chuva, ela falou que chega até mesmo uma altura da janela. As cozinhas, né, elas também são totalmente desestruturadas, não tem aonde, né, guardar aqui adequadamente tanto os alimentos quanto os objetos, os utensílios utilizados na cozinha. É uma cozinha que também não tem ventilação. Essa é a única janela dessa escola aí que eu visitei, é a única janela que tem na cozinha, então a cozinha ela não tem ventilação nenhuma. Aí é o bebedouro, né, de uma escola, tá, em péssimas condições de uso. Essa é a cozinha, né, também sem estrutura nenhuma, não tem despensa. Esse tanque é uma área externa da escola, né, aonde também os alunos, depois que saem das atividades de educação física, geralmente, né, eles utilizam aí para lavar as mãos, os pés, porque não tem, né, a quadra lá na terra mesmo, não tem nem espaço de fazer atividade física. Essa é a parte externa, a cozinha, né, e as janelas aí do fundo das salas de aula, que são janelas que eu já falei, essa escola aí, praticamente todas as janelas, elas não abrem, né, estão todas aí com defeitos, tá, ou abrem parcialmente. Essa é a realidade das escolas do Vale do Jequitinhonha. A realidade de escolas que não têm estrutura física e que o governador de estado quer fazer com que trabalhadores e trabalhadoras e estudantes retornem para esse ambiente. Não é simplesmente um protocolo de máscaras, de lixeiras com pedal, de álcool gel, de sabonete líquido, não. O problema aqui, ele é muito maior do que a gente possa imaginar. A coordenadora-geral do Sindiúti, professora Denise Romano, esteve presente nessa audiência e também disse que o governo do estado não cuidou da infraestrutura das escolas. 1 ano e meio de escolas fechadas, 1 ano e meio que o governo teve para se organizar, e nós temos imagens como essas que você disponibilizou para nós, da realidade das escolas, da maioria das escolas do Vale e de outras regiões do estado também. Então é muito vergonhoso, mas não para nós, para o governo do estado de Minas Gerais e para o processo de maquiagem e de ambientes controlados que são divulgados nas redes sociais do governo. E é importante dizer, inclusive, que escola onde a Secretaria de Educação esteve pessoalmente para fazer a propaganda de uma reabertura, o município decretou que a escola não pode reabrir presencialmente. Eu estou dizendo do município de Itabira, que tem um decreto que foi publicado pela prefeitura no último dia 3, dizendo que as aulas presenciais não retornam, porque não há segurança. Muito tranquilo para o governo desresponsabilizar-se, transferir a responsabilidade para os municípios, porque, de fato, batemos na porta da casa dos prefeitos. Batemos na porta da casa dos gestores da saúde nos municípios, porque nós não podemos bater na porta do governador, literalmente, aqui em Belo Horizonte, ou bater na porta da cidade administrativa. Eu quero dizer que, inclusive, tem regiões no estado de Minas Gerais que a gente precisa começar a dizer que vamos bater na porta da casa de superintendentes regionais de ensino, que utilizam de áudios para sediar, para ameaçar, e para dizer que as pessoas precisam estar na escola, mesmo onde existe
existem decretos. Por isso, a nossa categoria, de forma muito responsável, deliberou pela greve sanitária. E vamos ouvir a deputada estadual Beatriz Cerqueira falando sobre o parecer do projeto de lei 1088, que diz respeito à participação social quando o Estado quer firmar parcerias com instituições sociais, as chamadas OCIPs, para contratar serviços em áreas elementares, tais como saúde e educação. Além da resistência e do processo de denúncia e do processo de organização para evitar o desmonte dos serviços públicos, é preciso que nós tenhamos também ações propositivas, ações que possam proteger o serviço público. E na tarde desta quarta-feira, na noite dessa quarta-feira, nós votamos em plenário, em segundo turno, o parecer do projeto de lei 1088. O projeto de lei 1088, ele diz respeito, de autoria do deputado professor Cleiton, ele diz respeito à participação da população, participação social, quando o Estado quer firmar parceria com organizações sociais e OCIPs. O projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Ao chegar na Comissão de Administração Pública, nós tivemos a oportunidade de apresentar um parecer, foi de minha relatoria, onde nós acrescentamos ao projeto a vedação da entrega da gestão, tanto na área da saúde quanto na área da educação, para a iniciativa privada. Traduzindo, nós apresentamos a vedação de privatização na área da saúde e da educação. O parecer foi aprovado na Comissão de Administração Pública com meu parecer, e foi à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado Eli Tarquínio, presidente da comissão, e relator também desse projeto, fez um relatório brilhante que conciliou todas as questões necessárias e nós tivemos a votação desse projeto em primeiro turno sendo aprovado. E em segundo turno, com o acréscimo de várias questões em relação à segurança pública. Então, eu quero aproveitar esse momento, ao debatermos a PEC 32. É um debate, portanto, de resistência, é um debate para impedir o avanço de algo que prejudicará o país, mas me permitam registrar essa importante conquista. Na noite de ontem, o projeto foi aprovado em segundo turno, também em redação final, e agora segue para o governador Romeu Zema. Esperamos que ele sancione o projeto, porque é um projeto estruturante para os serviços públicos em Minas Gerais. Então, quero prestar contas, porque isso é inédito. Eu acompanho as discussões em assembleias legislativas do país, como acompanho também as discussões de políticas públicas. E o movimento no país é o contrário. E ainda sobre a PEC 32 de 2020 e seus impactos maléficos para os serviços públicos e os servidores, vale dizer que essa pauta tem sido acompanhada de perto pelo Sindiúti. Um assunto, de acordo com o sindicato, não pode cair no esquecimento e precisa ser combatido de forma veemente. Na contramão da inclusão do povo no orçamento público por meio de políticas capazes de efetivar direitos e de proteger a população dos efeitos devastadores das crises sanitária, econômica e social que assolam o Brasil, a iniciativa privada se prepara para a cartada final na disputa pelos recursos do Estado brasileiro, apostando as fichas na aprovação da reforma administrativa. A proposta de emenda constitucional número 32, em tramitação na Câmara dos Deputados. De um lado dessa disputa estão os mesmos que patrocinaram as fases anteriores desse jogo de poder: a deposição da presidenta Dilma, a prisão política do ex-presidente Lula, o congelamento dos investimentos públicos por 20 anos, a privatização da Petrobras, a aprovação da lei das terceirizações, o desmonte da CLT e a destruição do direito à aposentadoria. É uma elite que, em nome do lucro, apoiou sucessivos ataques aos direitos, comprometendo deliberadamente o futuro da juventude e assistência aos trabalhadores na velhice.
Do outro lado da trincheira estamos nós, o povo brasileiro, os servidores municipais, estaduais e federais, os trabalhadores da educação e da seguridade social, os profissionais do setor público e segmentos da sociedade prejudicados diretamente pelas mudanças previstas na PEC 32, que acaba com concursos, extingue a estabilidade dos servidores e reduz os salários do setor. Longe de combater privilégios, a reforma administrativa entrega os serviços públicos à exploração de empresas privadas, transformando direitos em mercadorias, cujo acesso se limitará a quem puder pagar. Para evitar o desmonte do Estado, salvar os serviços públicos e defender os direitos do povo brasileiro contra a sanha odiosa das elites do atraso que se apoderaram do Brasil, as 5 entidades nacionais cotistas representativas dos servidores das 3 esferas do governo, da educação e da seguridade se irmanam oficialmente contra a reforma administrativa. As mudanças feitas pelo relator da PEC 32 na CCJ, infelizmente, não podem ser consideradas vitória significativa, pois eram bodes colocados na sala. Retirada do Poder Executivo extinguir órgãos públicos, retirada da proibição de os cargos típicos poderem exercer outras atividades e a retirada do princípio da subsidiariedade. Não são vitórias, porque mantém-se o poder do presidente colocar cargos em extinção e continua a autorização para o gestor público entregar órgãos e equipamentos a entidades privadas. Afirmamos que esses pontos já foram inseridos no texto original, prevendo a retirada durante a tramitação para que os defensores da PEC, mais uma vez, manipulem a opinião pública com falso argumento de que houve negociação, houve diálogo. Mas a PEC 32 continua com a mesma perspectiva de desresponsabilização social total do Estado brasileiro, ou seja, o desmonte total dos serviços públicos no Brasil. Juntas, Confetan, FENASEP, CONDICEF, CNTE e CNTSS consolidam uma ampla aliança nacional. Primeiro para derrotar a PEC 32, mas também para resistir com firmeza a todos os ataques ao estado de bem-estar social e aos direitos assegurados ao povo brasileiro na Constituição de 1988, principais alvos da reforma administrativa do ministro banqueiro Paulo Guedes. Com paciência, acolhimento e capacidade de persuasão, debateremos os rumos do Brasil com a população em audiências públicas nas câmaras e assembleias, nas ações conjuntas em cada município, região e capitais, para garantir capilaridade nacional ao processo de conscientização da população trabalhadora sobre a urgência de uma forte reação social capaz de barrar a reforma administrativa. A Confetan, a FENASEP, a CONDICEF, a CNTE e a CNTSS celebram a unidade permanente das entidades nacionais cotistas em torno da defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, da universalização dos serviços públicos de qualidade, da vacina para todos, do auxílio emergencial de R$ 600 e da testagem em massa. Avante, companheiros e companheiras! Nossa unidade é o único caminho para a vitória contra a morte e o arbítrio. Vamos juntos derrotar a reforma administrativa. O Departamento Jurídico do Sindiúti esclarece. Quem tem seus dados pessoais protegidos pela LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que protege os dados pessoais das pessoas, ou seja, o RG, o CPF, o CNH, o e-mail, etc. Mas ela também protege os dados das pessoas jurídicas, como o CNPJ, a razão social, o endereço comercial, entre outros. Até o sábado que vem.